pessoal, beleza? Olha só, meu nome é Daniel Weber. Nós temos a empresa, a Mecânica Weber, aqui em Sapiranga, e a gente está com essas séries de vídeos, né, de testes e produtos, né? E nós aqui, como somos revendedores da Motul, né, trabalhamos com a parte de óleos, lubrificantes, aditivos, né, eu achei bem interessante aproveitar essa oportunidade e testar um produto que a Motul tem, né, e é um produto bem interessante, assim, que eu realmente nunca tinha usado. E como eu gosto de aquilo que eu ofereço para os meus clientes testar, para ter certeza que realmente funciona, eu resolvi fazer um teste no meu carro. Esse aqui eu queria mostrar para vocês, esse aqui é uma BMW, uma 328 Coupé, tá? Esse carro, ele tem todo o kit M, todo o motorsport, né? Eu acho bem legal, eu curto assim, o carro nessa linha de esportividade, né? E esse carro aqui, ele já tem, né? Apesar de não ser uma M3, né? Ele tem o motor dele, os comandos da M3, né? Os comandos da M3 americana, né? Ele tem o coletor de admissão já da 325, que é um coletor de maior fluxo de ar, tem um coletor de escapamento dimensionado, de inox, ele tem uma programação, um remap eletrônico também para mais potência, a gente colocou bicos injetores de maior vazão. Então eu queria aproveitar esse carro, que é o carro que eu gosto de usar, assim, fazer fazer os track days, a gente às vezes vai no autódromo, dá umas voltinhas com ela, né, para testar esse novo produto da Motul. E esse produto que eu quero apresentar para vocês é esse Mocol aqui, ó. Esse aqui é um produto importado que a Motul vende aqui no Brasil e ele promete baixar a temperatura de trabalho do motor em até 15 graus centígrados. Então, qual foi a minha ideia? Qual foi a ideia que eu tive assim para testar isso aí? Eu vou pegar o scanner, tá? O computador, a gente vai colocar no carro, a gente vai rodar na estrada com o carro, vai fazer a medição de temperatura desse motor em trabalhos em funcionamento contínuo normal, vai voltar para a oficina, a gente vai colocar o produto no radiador. Aqui fala numa proporção de 5% do volume, né, de água do radiador, a gente vai colocar o produto e vai andar de novo com o carro na estrada, com o scanner ligado e ficar monitorando a temperatura de trabalho do motor, tá? Para ver se realmente ele funciona, para ver se ele baixa mesmo a temperatura. Aqui fala em até 15 graus centígrados, ó, que ele pode baixar a temperatura de funcionamento do motor. Como a BMW, esse modelo de BMW, que é a E36, ele já tem um histórico de problemas de cabeçote, de rachar cabeçote, de ser um carro que trabalha com uma temperatura muito elevada, a gente vai aproveitar esse fato e vai usar para ver o que vai acontecer, né? Eu também estou curioso, tá? Uma coisa importante, esse carro aqui, ele já usa, mas isso foi eu que coloquei, tá? Não é original. Ele já tem uma válvula termostática mais fria. A termostática original desse carro, se não me engano, é 92 graus centígrados. A temperatura de abertura da válvula, tá? Então ele trabalha ali com 94, 95, 92, 95, ele fica variando nessa faixa de temperatura, quando o carro está original. Esse aqui eu coloquei uma termostática de 75 graus, tá? Então ele trabalha mais ou menos, assim, pelas medições que eu já fiz com ele, em torno de 80 graus, né? A gente vai ver agora, a gente vai rodar com o carro e vai verificar com o scanner qual é a temperatura que ele está trabalhando, sem o produto, tá? Depois a gente vai colocar e vai ver o que vai acontecer. Basicamente é isso aí. A gente vai fazer vai rodar com ele na estrada, né? Vai ficar monitorando a temperatura e aí vamos fazer essa aquisição de dados, né? A gente vai fazer um acompanhamento, vai anotar a temperatura de trabalho a cada minuto, né? Tá? Esse aqui é o motor dela, tá? É um 328, 6 cilindros. Esse carro foi feito uma medição de potência no dinamômetro e ele foi tirado mais ou menos em torno de 230, 235 cavalos de potência de motor, tá? Como eu já falei, né? Isso aqui é um 328, é um 2.8, né? Com os comandos da M3 americana, né? O coletor de admissão da 325, que é um coletor que tem maior fluxo de ar, né? Já tem uma potência, já dá uma potência, uma respirada melhor. Tem o intake da Cayenne aqui, que já ajuda também a alimentar melhor de ar o motor, né? Coletor de escapamento de inox, ele está com o escape já mais liberado, né? Sem os catalisadores, tá? Bicos injetores de maior vazão, esses bicos aqui têm em média de 10 a 15% a mais de vazão
que o bico injetor original, e além do remap de potência que a gente fez, né? Fez uma programação, né, para ter um pouco mais de potência. O carro está muito gostoso de andar, ele tem o câmbio manual. Eu procurei fazer ela o mais parecida possível com uma M3, né? Inclusive os bancos eu consegui comprar, os bancos originais da M3, coloquei também. E é isso aí, vamos fazer agora nosso teste de rodagem e vamos ver como é que o carro se comporta, né, com a temperatura, com o produto no radiador. Bom, vamos lá então, né? Vamos conectar o scanner aqui na tomada de diagnose para a gente fazer a aquisição de dados do carro rodando, né? E é isso aí, vamos lá. Scanner da Launch aqui é um scanner bem legal e é bom porque ele tem uma comunicação via Bluetooth. Aí eu consigo conectar aqui dentro na tomada de diagnose, né? Posso fechar o capô, não vai atrapalhar em nada a parte de fiação, né? E vamos lá fazer a leitura da temperatura com o veículo rodando na estrada. Aqui a gente já está com o scanner conectado no carro, né? A gente vai pegar a temperatura de refrigeração. Agora ele tá com 61 graus, então o motor estava frio, né? Tava parado, né? Agora ele vai começar a aquecer. Ele vai atingir até a temperatura de trabalho, que eu acredito que fique na faixa dos 80 graus. E a gente vai dar uma voltinha com o carro para ver como é que ele vai se comportar, qual é a temperatura que ele vai ficar. Considerando que a temperatura externa tá bem frio, tá? Hoje tá 12,5 graus aqui, tá medindo aqui no carro, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o nosso test drive aqui para ver. Vamos lá. Ela tá em 65 graus agora. 66 e vamos lá. Esse carro aqui ele é manual, né? 5 marchas. Ele roda mais ou menos a 2.000 RPM a 80 km por hora, né? E é mais ou menos a rotação que a gente vai rodar. Depois a gente vai dar uma esticadinha maior nele aqui para forçar um pouco mais, né? Para ver se ele vai subir a temperatura. Provavelmente a faixa de trabalho vai estabilizar em 80 graus. Estamos com 75 graus aqui no computador, né? Essa é a temperatura que a injeção eletrônica lê lá no cabeçote, né? É o mesmo sensor que lê os dados para a injeção eletrônica, é o sensor que manda a informação para o painel de instrumentos. O comandinho da M3 faz a diferença no motorzinho. Nossa! Dá um up bem legal no motor. Abre mais a válvula de admissão de descarga, né, comparado com o comando original, em torno de 1,5 milímetro, 1,5 milímetro mais ou menos. E o ângulo de permanência também é um pouquinho maior, né, da válvula, então dá um ganho bem legal, principalmente acima de 4.000 RPM, assim tu sente que o motor começa a respirar melhor. Atingimos a temperatura de 79 graus agora, depois de rodar uns 5 minutos com o carro, que eu acho que essa temperatura aqui vai ser a temperatura que ele vai trabalhar sem o produto, né? Considerando que eu tenho uma termostática aqui de 75 graus, né? Ele vai oscilar entre 80 e 77 por aí, que é o que está acontecendo. Ele está em 77, sobe para perto de 80, volta. A gente vai dar uma forçadinha aqui na subida, aqui tem uma pequena inclinação aqui, um pouquinho longa. A gente vai conseguir dar uma carga maior no motor para ver se ele Foi para 82 agora. Acho que não vai passar muito disso. 80 graus ainda, né? Então a gente pode considerar que a temperatura permanece estável 90% do tempo em 80 graus centígrados, que é um limite muito bom para esse motor. A temperatura permanece nos 80 graus. Isso faz com que o óleo não aqueça tanto, não exige tanto, né, da parte de arrefecimento, mangueiras, radiador, as juntas, né? Então o motor acaba se preservando mais, né? Até por ser um motor de concepção mais antiga, né? Esse carro aqui já tem lá seus 30 anos, né? Então, na época que ela foi fabricada, trabalhar a 95 graus, 95 graus, ela aguentava melhor, né? 30 anos depois, então já fica meio que no limite do motor, né, do carro. Pelo menos é o meu pensamento.
Bom, tá retornando aqui para a mecânica então. Temperatura estável em 80 graus. Agora a gente vai deixar esfriar um pouquinho o motor e vamos fazer a colocação do produto, do aditivo. Agora parado aqui dentro da oficina, né? Ele chegou a 83, acelerei um pouquinho, já vai cair para 82. Tá estável ao redor dos 80 graus. Não baixou de 78 e não passou de 82. Bom, pessoal, o manual de manutenção da BMW nos diz que o volume de água do sistema de arrefecimento dessa aqui, da E36, é em torno de 10 litros, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai retirar, então, mais ou menos um meio litro do radiador e vai colocar o produto da Motul, tá? E ele fala em torno de 5% do volume. 5% de 10 litros, a gente está falando em torno de meio litro. Como a embalagem do produto aqui vem meio litro, a gente vai colocar o produto todo, tá? Eu tirei um pouco, então tirei meio litro de água para não ficar, né? Tá aqui o produto então, tá? Vamos fazer a aplicação aqui no radiador. Vou colocar um meio litro aqui. E é isso aí. Meio litro do Motul, então aqui, ó. Promete baixar em torno até 15 graus centígrados a temperatura do motor. Vamos lá, né? Vamos vedar aqui, então. Vamos dar uma ligadinha no motor para a mistura ir acontecendo, né? Começar a circular a água para ir misturando o produto. E é isso aí. Deixar ela funcionando uns 2 minutos aí para, né, fazer a mistura bem feitinha. Dá uma aceleradinha no motor aqui de leve. Esse carro eu fiz um upgrade de freio também nela. Eu coloquei os discos da BMW E46, a Motorsport, a 330, né? Coloquei os discos e pins para deixar o freio dela mais eficiente, né? É plug and play, né? Dá certinho ali o disco, botando a pinça da 330 também, fecha todas, né? O disco é ventilado, né? O disco tem 325 milímetros, né? Ele é bem maior que o disco original. Então o freio fica com uma eficiência muito melhor. Então, pessoal, aí agora já voltamos para a estrada, né? Já com o produto da Motul colocado no radiador do carro, e a gente vai observar agora no scanner aqui se vai acontecer alguma mudança, alguma melhoria, ver se realmente a temperatura vai baixar, tá? A gente continua com a temperatura exterior em torno de 10 graus centígrados, está bem frio lá fora. A temperatura do carro de ar-condicionado aqui, o ar-condicionado está desligado, tá? Eu setei em 19 graus aqui, como estava antes, né? E a gente vai dar uma rodada aí até misturar um pouco o produto com a água, com o aditivo que já tinha no radiador, e a gente vai ver o que vai acontecer. A temperatura continua trabalhando ao redor de 78 graus, ó. Antes ela ficava mais cravada nos 80, 81, deu uma baixadinha de 2 graus aí. Então, pessoal, a gente já teve uma queda para 78 graus, né? A temperatura está trabalhando mais em torno de 78. Antes ela ficava mais perto dos 80, cravada em 80, 81. Vamos lá, vamos testar, vamos rodar mais um pouco. Ela está variando entre 78 e 79 graus. Lembra que antes subiu para 82, 83 aqui agora. Em 80. Então, rodando com o carro aqui na estrada agora, com o produto, a gente observa uma certa linearidade na temperatura ao redor de 78 graus, tá? Antes a gente estava trabalhando em torno de 80, 81, e eu vejo uma pequena melhora, tá?
Mesmo forçando o carro, antes ele chegou a 82, 83, e agora forçando bastante, ele chegou no máximo a 80 graus. Acredito que deu uma pequena diminuída, tá? Não foi muito, foi pouca, mas diminuiu. Claro que esse carro aqui ele tem uma termostática já diferente, não é a termostática original, né? A termostática original ela trabalha com 92, essa aqui está com uma termostática de 75, então talvez a resposta não seja a mesma, né? Talvez se eu colocasse o produto na termostática original, a variação térmica seria maior, né? O veículo parado aqui antes, quando a gente acelerou ele, ela ficava entre 82 e 83, agora ela estabilizou em 80. Eu acredito que se eu esperar mais um pouquinho, ela vai cair para 79. Então, se a gente analisar, houve uma pequena queda aí, em torno de 3 graus, considerando que eu tô com o carro parado agora, né? Então, teste finalizado, né? E aí, o que a gente conclui? Olha, não dá para dizer que não baixou a temperatura, tá? A temperatura teve uma pequena queda, tá? Pela minha experiência, pelo que eu observei acompanhando o scanner ali, andando com o carro, ela, antes de usar o produto, ela se mantinha entre 80 até 83 graus. Quando eu exigia mais de motor da potência, ela ia até 84, 85 graus, tá? Com a aplicação do produto, a temperatura caiu em torno de 3 a 4 graus, tá? Isso aí é fato verdadeiro. Ela rodando na estrada, uma condição normal, a um giro de 2.000 RPMs, 80 km por hora, a temperatura se manteve em 78 graus. Tá? Antes ela ficava entre 80 e 81, então houve uma queda. Tá? Não vou dizer que foi muito, mas houve. Eu particularmente esperava talvez uma queda maior, mas é o teste, para isso que a gente fez o teste. Tá? O que eu acho? Tá? Como eu já falei anteriormente, esse carro aqui, eu coloquei uma termostática mais fria. Tá? O original dela é 92 graus, eu coloquei uma de 75 graus. Então, talvez, por ele trabalhar já numa temperatura mais fria, a resposta do produto não foi tão grande. De repente, se ele tivesse a termostática original, 92 graus, a queda de temperatura seria maior. Tá? Então, vou deixar isso aí como uma dúvida, né? Eu acho interessante, talvez, a gente repetir esse teste com um outro veículo, né? Um veículo totalmente original, para ver o que vai acontecer. Vamos deixar para um próximo vídeo, né? Quem sabe? Eu quis usar esse carro aqui porque eu adoro andar com esse carro, é um carro gostoso de andar, e como a gente usa às vezes ele na pista, né, para fazer umas brincadeiras assim, queria usar esse produto então para fazer isso aí, para fazer essa demonstração. E eu acho que por hoje era isso aí.